Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu quero desde já agradecer a todos os inscritos deste canal. Continue assim, meus irmãos, continue assim, glória a Deus, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, para que a gente possa, meus irmãos, alcançar bem mais pessoas que possam ouvir as nossas mensagens. Meus irmãos, o povo precisa vir para Jesus. Este mundo não presta mais para nada. Glória a Deus. Mas meus irmãos, estavam meditando sobre esta jovem aí, a Vitória Fernandes, né? Que ela profetizou tanto nesse YouTube, e agora ninguém sabe do paradeiro dela. E eu achei muita injustiça da parte do povo de Deus, né? E que apredejaram demais esta jovem aí. E é que nem eu falei ontem, né, meus irmãos? É que nem eu falei ontem. As pessoas estão entregando a noiva do Cordeiro para o inimigo. Estão entregando. Mas Deus vai prestar conta com cada um. Deus é Deus de justiça. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, eu estava meditando sobre esta jovem ontem, né? E sobre as profecias dela. E eu pude ver que várias delas se cumpriu, né, meus irmãos? Várias delas se cumpriu. Ela profetizou sobre a volta do Bolsonaro para o hospital, se cumpriu. Ela profetizou algo ali sobre Goiás, né? E se cumpriu, porque nunca vi tanta polícia naquele lugar. Ela via ali um rebuliço, né? Ela profetizou, meus irmãos, sobre o frio aqui no Brasil. E se cumpriu também, né? Se cumpriu também porque morreu 12 pessoas aqui em São Paulo. Em São Paulo morreu 12 pessoas. Profetizou sobre gelo, né? E ela profetizou também sobre as águas, né? Profetizou sobre águas. Mas a gente viu aí nos países aí o que aconteceu, né? Os desastres de água que aconteceram, destruindo tudo. Ela não teve a interpretação que é diferente, né? Ela não teve o discernimento do que ela viu. Mas a sua profecia teve uma direção, né? O que importa é isso. Mas as pessoas já caíam logo de língua, né? Já começava logo a apedrejar. E aí se cumpriu também. E ela profetizou também sobre a Vanessa, né? Uma Vanessa aí, uma jovem cantora gospel, né? E ela disse que viu um anjo descer lá no hospital. E eu queria até saber se a jovem morreu, porque teve um pastor aí que já desceu logo a língua, né? Já desceu logo a língua, porque ela falou que viu o anjo descer no hospital e não sabe se Deus ia recolher a jovem ou se ela ia viver. Por causa disso ele já desceu a ripa, meus irmãos amados. Que coisa terrível está nos nossos meios, povo de Deus, hein? É que nem eu falei ontem, o povo de Deus não está vigiando, está entregando a noiva do Cordeiro. Agora, cadê que nenhum deles vem aqui no YouTube, né? Para falar das profecias que ela falou e que algumas delas se cumpriu, né? Então, meus irmãos, o que faltou para esta jovem foi ter um pastor do lado dela para orientar, mostrar qual que é de Deus, o que não era. Porque até postei um vídeo aí que eu tive uma visão com ela, uma visão assim, com uma cobra, né? Se mexendo assim na água, se virando para um canto para outro. O que me via na mente era que representava a vitória, né?
Isso não quer dizer que ela não é uma jovem de Deus, que não é usada por Deus. E essa visão eu posso ter tido porque ela começou querendo usar Deus, né? Querendo usar Deus. E aí quando você faz isso, você começa a manchar as vestes, né? As vestes começam a manchar quando você parte para esse lado aí, querer usar Deus, né? Em alguns momentos ela quis usar Deus. E eu creio que a visão que eu tive foi por causa disso, né? Mas não quer dizer que ela não seja uma jovem de Deus. Uma jovem de Deus sim, porque muitas das profecias que ela falou aí se cumpriu. Agora o bom seria que alguém viesse na internet, né, e dizer, não, realmente o que ela falou se cumpriu isso, se cumpriu aquilo. Seria muito bom que alguém viesse, mas não vem, né? Mas não vem. Então, o que faltou para esta jovem foi ter um pastor do lado dela para orientar ela. Que eu sei que as visões dela, a maioria delas aí, eu sei que foi em sonho, né? Foi em sonhos. E sobre essas coisas, eu quero ler aqui em Jeremias, né? Sobre sonhos proféticos. Eu quero ler aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 28 e 29, que diz assim, meus irmãos: o profeta que tiver um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a palha? Esse é o próprio Deus falando. Esse é o nosso Deus falando, não, meus irmãos? Então, Deus aqui joga a responsabilidade para quem? Deus, ele joga a responsabilidade aqui para o pastor, para o ministro da palavra. Você tem um sonho profético e está todo embaraçado o sonho, você não está tendo discernimento daquele sonho, você tem que contar para o seu pastor. E o pastor, que é o ministro da palavra, que está dizendo que ele sim vai meditar nesse sonho e vai dar a interpretação de forma certa. Deus joga a responsabilidade aqui para cima do pastor. E aí, meus irmãos, Deus aqui não condena. Deus aqui não condena. Deus está mostrando aqui sonhos embaraçados, né? Sonhos embaraçados, onde a pessoa não está tendo discernimento. E aí Deus pede para que essa pessoa vá até o pastor, que é o ministro da palavra, para que ele venha desenrolar essa visão, esse sonho. Deus aqui não condena o profeta, que nem muitos condenaram a Vitória Fernandes neste YouTube, né? Muitos condenaram. Não, Deus não condena. Deus entende quando você está com a visão aí meio embaraçada, não é? E que você vá até o seu pastor para que ele venha, né, tirar o desembaraço. Venha falar a visão corretamente, o significado. É isso que os dois versículos estão falando. E aí fica a pergunta: será que esse pastor dessa jovem está orientando ela? Porque condenaram ela nessa YouTube injustamente, né? Ela era uma nova convertida, precisava de um acompanhamento, de um pastor sábio, que sabe manejar a palavra, para dar discernimento das visões que ela estava tendo. Porque tem visões, meus irmãos, que ela já vem interpretada. Mas tem visões que ela vem para você ainda buscar a presença de Deus, para Deus dar a interpretação.
Mas os povos dos nossos dias, só Deus, né, meus irmãos? Só Deus para ter misericórdia, porque não quer buscar a Deus para ter um discernimento de uma visão, já mete a língua para cima. Somente a misericórdia de Deus, né? Às vezes eu fico pensando, já pensou o Apocalipse do João, se fosse nos nossos dias? Como é que iria ser? Como que ia ser, hein? Glória a Deus. Então, meus irmãos, foi muitas pessoas que condenaram essa jovem. E as pessoas que fazem isso é que nem eu falei ontem, está entregando a noiva do Cordeiro para os nossos inimigos. Meus irmãos, eu tive uma visão com o Senhor aí, ontem à noite, hoje de madrugada, né? Depois deu hora bastante aí, assim, umas 3 horas da manhã. Tive uma visão com o Senhor, que ele morava na minha rua. Meus irmãos, eu evangelizei demais esse homem. Evangelizei demais. Eu nunca evangelizei uma pessoa tanto que nem evangelizei esse homem. Mas ele era incrédulo demais, idólatra, né? E aí, meus irmãos, ele não aceitou a Jesus como seu Salvador. E quando foi um dia, Deus me deu uma visão que ele ia morrer. E ele morava encostado à casa dos meus pais, né? E eu fui e falei para minha mãe, eu digo, esse homem aí, assim, ele vai morrer. E minha mãe até se assustou, né? Ela não acreditou, que esse povo incrédulo não acredita mesmo, né? Eu digo, ele vai morrer porque Deus me mostrou. E aí, meus irmãos, com poucos dias na frente, 1 mês ou 2 por aí, ele baixou a sepultura, meus irmãos. Veio o coronavírus e levou embora. Veja como que é a visão de Deus, né? Foi embora. Aí, com mais de um ano, eu nunca tive uma visão com esse homem. Mais de ano, eu nunca tive visão com ele, nada, nada, nada. Quando foi ontem, né, eu tocando no assunto aí desse evangelista, né, como é que é o nome dele? É o Sandro Márcio, né? Eu tocando no assunto dele aí, de que ele estava entregando a noiva do Cordeiro, aí eu tive uma visão com esse homem que morreu. Tive uma visão com ele e meus irmãos, me acusando de coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver ele estava me acusando. E aí por que essa visão assim, hein? Logo na hora que eu estou falando desse Sandro, né? Desse Sandro aí, Márcio, né? Por quê? Fica aí essa visão aí para você discernir qual é o significado. Glória a Deus, porque morreu faz mais de um ano esse homem e eu nunca tive visão com ele. E quando foi ontem que eu falei desse evangelista aí, eu tive uma visão com esse homem, me acusando de coisas que não tinha nada a ver, ele que inventava. Amém? Olha o perigo, meus irmãos, de ficar entregando a noiva de Cristo, né? Porque é o que o mundo sabe fazer, é entregar a noiva de Cristo. Inventa as acusações contra a gente, coisas que eles nunca viram. É o que ele sabe fazer. Glória a Deus. Nunca tive visão com esse homem, depois que ele morreu. Mas ontem porque eu estava tocando, né? Falando aí desse homem aí, o Sandro Evangelista. Aí tive essa visão com este homem, que morreu sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas eu preguei demais para este homem. Glória a Deus. Meus irmãos amados, aí a Vitória Fernanda também via na sua visão uma igreja, uma igreja que diz que Deus vai desfazer de todas as outras que tem aqui no mundo, né? Não sei se é no mundo, se foi no Brasil que ela falou. Não vai ficar nenhuma, né? E elas que viu uma ela viu uma só. E aí eu quero ler aqui, meus irmãos, no Apocalipse capítulo 21, e que diz assim, né?
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o